Vamos para a nossa segunda parte aqui de mais uma live do Senta Que Lá Vem História. Senta Que Lá Vem História, que hoje vai trabalhar, está trabalhando, né? Está trazendo uma temática importantíssima para a história de Sergipe. Gente, Sergipe está completando esse ano 200 anos de emancipação política. E a emancipação política de Sergipe, muitas das vezes, não é lembrada através da luta da classe trabalhadores, de homens e mulheres que construíram e constroem esse Estado. Né? É impressionante como a gente percebe na noite de hoje como é importante nós buscarmos saber do que ocorreu em Sergipe ao longo desses 200 anos, através da luta da classe trabalhadora. Na primeira parte, tivemos a participação do César Brito, advogado, que esteve entendendo a questão da judicialização da greve, né? Também trouxe aspectos importantes. E agora estamos conversando com o engenheiro e militante da consulta popular, Ivan Siqueira Barreto. Ivan, ele participou. Ele era bebê na época, filho do maior líder do processo grevista, que ele daqui a pouco estará aqui. Né? Ivan estava falando um pouco da história econômica do Brasil, para a gente entender a história da classe trabalhadora e como é que esses trabalhadores, ao longo desses anos, vieram se organizar. Então, pois bem, vamos dar continuidade, né, do ponto que nós paramos na primeira parte, que Ivan estava falando um pouco do processo e o número de greves e o movimento sindical nos anos 80. Deixa eu chamar aqui Ivan, daqui a pouco nossa participação especial. Né? Desde já agradecemos a atenção de todos e todas que estão acompanhando. Deixa eu ver, Ivan. Deixa eu ver aqui. Ivan. Voltamos. Nossa segunda parte. E você estava falando um pouco da história, né, econômica, né? Olha que coisa linda, ó, Violeta, a filha de Ivan, né? E neta da nossa participação especial daqui a pouquinho aqui, na nossa segunda parte. É isso, gente. É uma greve que você percebe a importância do que foi esse círculo familiar. Nós estamos com uma memória, né, aqui, um militante que está trazendo um pouco dessa história econômica e sindical do Brasil e também de Sergipe. Pois bem, Ivan, dê continuidade onde você tinha parado na nossa primeira parte. Bom, eu tinha comentado, eu acho que eu estava falando sobre, estava falando, também não estou tão broco assim. Eu estava falando da expansão do número de greves e que isso foi essa foi a matéria, né, básica, junto com o clima e aprisionamento das vontades políticas no Brasil, deram substância para a reabertura, para o número de greves e tal, para a construção de outras entidades, né, entre outras coisas. Então, essa unificação, urbanização, desenvolvimento industrial, uma diminuição no índice de bem-estar da sociedade, né, e um aprisionamento das vontades, das possibilidades políticas e da contestação da sociedade foram fundamentais para a gente perceber esse período. Tem um professor, né, que escreveu aqui uma parte de um livro, onde eu até fiz uma revisada, que é o professor Eduardo Noronha, da Unicamp. Ele estuda as greves na década de 80, e ele faz uma interessante comparação Brasil e Espanha, porque o Brasil ele atingiu as maiores taxas de número de greves do mundo naquela época, seguido pela Espanha. Qual foi a diferença? É que a Espanha, logo após a morte de Franco, em 75, ela logo deu início a um processo de transição com a abertura, né, que foi a Constituinte, né, que ocorreu logo em 78. No Brasil, não, foi lento. O processo foi lento, foi gradual e não arrefeceu. As greves aumentaram. Então, na Espanha, quando as greves atingiram o pico,
elas conseguiram outros canais na sociedade, participação no parlamento. E aqui não, as greves elas encontraram outras embocaduras, que foi a luta pelas diretas, que foi a reconstituição da UNE, né, as lutas camponesas, sindicalismo rural e a criação de movimentos rurais, como o MST e tal. Então, são questões importantes que eu quis trazer aqui, porque a gente, inclusive, percebe como a classe trabalhadora participou desse capítulo da história brasileira, que não vai se repetir, provavelmente. Não dessa forma, que a classe trabalhadora já é outra agora, os modos agora de se produzir também são outros, e o que deve haver por agora, a gente ainda está para conhecer. Então é isso, assim, do ponto de vista subjetivo, foi o folclore que eu te contei, que era a canção de ninada aqui de casa, de que os demitidos da fábrica, né, que meu pai era do Sindicato dos Mineiros, os demitidos da fábrica, um dia, né, receberiam a causa e a gente ficaria melhor, né, de vida. Então, assim, assim, toda a minha vida foi, assim, era uma vida um pouco diferente, por exemplo, era cortar o cabelo nos sindicatos bancários, era dentista na CUT, aniversário nos sindicatos bancários, e por aí vai. Então, era uma vida, né, muito regada a isso, né? Às vezes no meio do sindicalismo, né? No meio do sindicato, às vezes fazendo muita campanha, correndo, eu pequenininho, aí eu era muito dado, né? Ao contrário de minha irmã, que não ia muito pro braço do povo. Então, era em campanhas, com minhas tias, tia Bel, tia Tita, Zé Eduardo, Deda, meus primos também. Os comitês de campanha de Deda eram na casa do meu avô, então era uma família muito envolvida, né? É ainda muito envolvida, mas nesse processo, né, ainda mais. Então, voltando agora para as questões objetivas, né, que eu comentei, sobre a questão das greves. Então, eu vou pular logo para não ficar muito extenso, para esse ponto que é do pico grevista no Brasil. Então, 86, que foi essa greve histórica aqui em Sergipe, ele coincidiu com um crescimento absurdo das greves no Brasil, que foi com o pico em 89. 89 foi o pico de greves no Brasil, só superado foram 1900, até anotei aqui. Pronto. Em 89 foi o recorde de greves, e foram 1962. Dentro destas, 4 gerais. 2013, a gente superou esse número com 2050, fazendo uma observação, que a população do Brasil aumentou. Então, proporcionalmente, esse número, né, São 100 milhões a mais, provavelmente, de habitantes. Esse número de 89, ele é muito mais representativo, também porque em 86 a gente teve o auge da ocupação trabalhista na indústria. Foi o maior momento de representação da classe trabalhadora na indústria. Então, era 27% dos empregos de carteira assinada se davam na indústria. Isso nunca mais se repetiu no Brasil. Então, esse ano de 86, no Brasil e em Sergipe, é simbólico, e ele dá, inclusive, as bases aqui em Sergipe para o ensaio daquela greve geral de 89, que eu acho que vai ser comentada com maior detalhe daqui a pouco, não por mim. Mas ela dá a base porque, a partir da luta do Sim de Minas, as lideranças se envolveram e irradiaram para outros polos. Então, para a criação de outros sindicatos, para a tomada de sindicatos pelegos, né, patronais, né, acho que nesse sentido. Acho que esse primeiro ponto é isso que eu queria falar. Sim. Ô, Ivan, a gente cita, a gente teve aqui, vamos ter, né, lideranças importantes na história política de Sergipe, principalmente a partir dos anos 80, mas a gente sai com lideranças políticas que viriam para a história política de Sergipe, como cita, né, o pesquisador o Ibaré, ele diz que são alternativas agora, sim, à esquerda, porque, entanto, Sergipe, historicamente, tinha o quê? O movimento, né, o PMDB, com algumas lideranças, claro, que eram representativas, mas no campo à esquerda, centro-esquerda e tal, mas você não tinha lideranças experimentadas no movimento sindical ainda em Sergipe. A gente vê, olha, nessa greve tem a participação de Zé Eduardo Dutra, do Marcelo Deda, né? Nomes que serão importantes para os anos 90 e anos 2000 na política sergipana.
O que seria essa greve hoje, se a gente for pensar na experiência de ter novas lideranças políticas para a Sergipe? Já que, tipo, a gente, como eu citei aqui, você pode observar que a greve ela vai ter um impacto grande na sociedade sergipana. Você pode observar todos os jornais de Sergipe, a Gazeta, entre outros da época, davam uma folha, nem que fosse para bater na greve, mas davam uma folha para noticiar a greve. Minimamente a população sabia. Entende? Se você for pegar os arquivos das emissoras de televisão da época, sairá até no Fantástico. Né? Então, assim, você vai ter uma visibilidade. Então, o que é essa greve, como eu mesmo perguntei, para o campo da esquerda em Sergipe a partir dos anos 80? Já que nessa greve era ano eleitoral, né? E nós estávamos na segunda eleição para governador, né? No processo de democratização. Então, qual a importância desse movimento? A greve, no Brasil e em Sergipe, ela era a parte não pactuada da política brasileira. Então, as elites brasileiras, com essa característica de transição por cima, que diversos historiadores e sociólogos, entre Florestan Fernandes, fazem, né, leem a história do Brasil dessa maneira, que é a capacidade das elites brasileiras estabelecerem um pacto, né, para mudar sem mudar. Então, as greves naquele período eram justamente a parte que eles não conseguiam controlar. As greves da década de 80 era a parte que tinha capacidade de deslocar a correlação de forças no Brasil, né? Porque o controle institucional era completo. Então, foi aí que surgiram, por isso que surgiram outras lideranças, porque os caciques estavam lá estabelecidos, com poucos, assim, alguns poucos que destoavam, como Jackson Barreto, que não era um símbolo da elite brasileira, sergipana. Mas naquele momento era um governo de João Alves, que já era um amigo da ditadura, né, prefeito biônico e tal. E naquele momento a sucessão dele aconteceu por Valadares, né? Então, acho que a política brasileira e sergipana, ela teve essa capacidade de que as greves e os movimentos sociais também, né, em torno dessas greves, conseguiu desequilibrar esse pacto por cima que a gente não conseguiu reverter. Por exemplo, o Brasil é um país que estabeleceu anistia mútua, né? Não penalizou os militares e os torturadores, ao contrário. Como na Argentina, no Uruguai, né? Isso. Então, a gente tem esse déficit no Brasil. Agora, o Brasil é um país continental. Assim, para você estabelecer, alterar a correlação de força no Brasil, é diferente da Bolívia, do Uruguai e tal. Então, a gente... agora eu vou dar um salto, né? Porque acho que a importância foi essa, né? A nível de alterar e de se criar as bases para que o sindicalismo, os partidos, na época, o PT superando o PCB na representação da classe trabalhadora, tiveram aqui no Sergipe, no Brasil, né? E hoje em dia, assim, é importante a gente comentar que esse caminho, ele está, de certa maneira, blindado. Por quê? Porque a gente vive o período pior, o pior período a nível de desindustrialização. Assim, muitos analistas falam que é uma tendência mundial, de certa forma é. Mas ela é uma tendência mundial nos países desenvolvidos, que atingiram patamares muito superiores de desenvolvimento e passaram para os setores de serviço. Então, o Brasil nem passou por esse período, mas se desindustrializou de forma precoce. E ainda mais no governo Temer, foi desmontada as bases do que a gente tinha de industrialização aqui no Brasil, de proteção, né, como toda a política, né, de conteúdo nacional envolvido na indústria do petróleo. Então, as bases de industrialização do Brasil estão sendo minadas e o Brasil está sendo jogado novamente para o destino agroexportador, né? Então, a conjuntura joga o Brasil para esse ritmo. E, em outro aspecto, ataca a possibilidade de desenvolvimento e ataca a possibilidade de reação. Porque o próprio sindicalismo, hoje em dia, está sendo destroçado a partir da reforma sindical, né, que ocorreu a partir do golpe, né, de Dilma, e também pela própria correlação jurídica do Brasil. Então, qualquer greve desse tipo hoje em dia, ela não duraria um dia.
Então, seria decretado ilegalidade de bate e pronto. Não que naquela época não houvesse. Então, acho que vai ser debatido mais adiante, porque naquela época, o que a gente conhece hoje como direito à greve, ele sempre foi um direito relativo no Brasil, né? Ele não existia no período Vargas, existiam, vamos dizer assim, na Constituição de 37, existiam recursos que dizia que ela era um elemento antissocial. Na ditadura, muito menos. Então, o direito à greve, que a gente conhece hoje da Constituição de 88, ele pode ser exercido, mas hoje em dia, com a conjuntura jurídica no Brasil, ele é exercido de forma relativa. Em 86, antes da Constituinte de 88, muito pior. Então, quando os trabalhadores até eu pontuei aqui com César Brito, porque essa greve, ela vai ser colocada na Lei de Segurança Nacional. Isso. E tem um elemento aí que, para a gente medir, que é um aspecto da política, que ao entrar num tipo de greve desse tipo, os trabalhadores necessitam de um grau de confiança, coesão e consciência bastante elevado. Porque é uma greve que você sabe que vai ser abatido do seu salário. Então, existe um grau de consciência avançadíssimo. Você paralisar milhares de trabalhadores com a consciência que vai ser descontado do seu salário, hoje em dia a gente tem alguma garantia ainda de que existe imagem, está sendo reduzido cada vez mais, mas aquela greve ela não contava com esse dispositivo prático. Ivan, algo você que trouxe que é importante, é trazer essa ideia mesmo, que eu acho que a gente às vezes não percebe, de como está a desindustrialização do Brasil, né? O Brasil provavelmente, e aí é o que a gente já está observando, a gente chega para moldes, né, de pós-Revolução de 1930, né, pós-era Vargas, né, que era o Brasil agroexportador de algodão, de café, cacau, cana-de-açúcar, né? Sergipe, até a década de 30, eles só exportavam o quê? Cana-de-açúcar, coco, algodão. Era o que Sergipe exportava. Imagine os anos 80, a gente agora tem uma mina que extraiu o potássio, que ia ser transformado em fertilizante. Praticamente é um grande avanço. E numa região com um grande potencial, tipo, de reservas de petróleo, né? A gente está ali próximo de Carmópolis, né? De toda aquela região da Cotigiba. Aí você observa, hoje, Sergipe, praticamente fechamento da Petrobras, a Petromisa, né? Foi passada para Vale do Rio Doce, foi privatizada no governo FHC nos anos 90, né? Hoje, se eu não me engano, está com outra empresa, né? Foi vendida a outra empresa, né? Passada para outra empresa. Você tem a antiga Nitrofert, né? Que agora também foi privatizada. Então você tem processo de desindustrialização no Brasil que é grave. É grave. O Brasil pode voltar a ser um país que, tipo, estava exportando só soja, né, café, cana-de-açúcar, matérias-primas como minério de ferro, e assim, a gente não se desenvolve. E você vê um governo que assume o papel de negar a ciência e a tecnologia. Minimamente, se nos últimos anos, principalmente nos governos Lula e Dilma, a gente teve avanço tecnológico no sentido de investimento, principalmente no setor energético, no setor... Praticamente está sendo todo desmontado esse setor, né? E um programa praticamente neoliberal, que diga-se de passagem, Ivan. Né? E aqui eu gosto de citar a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Consuelo Nocense, ela mesmo coloca um negócio. O neoliberalismo no Brasil, ele vai começar no governo Sarney. Os primeiros ensaios do neoliberalismo no Brasil, que é esse movimento de tipo de Estado mínimo, de vender todas as estatais, começa nos anos 80. Não dá certo, aprofunda no governo Fernando Collor e mais à frente Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é perceptível também
que a Petromisa seria mais à frente, na história mesmo dela, ser privatizada, né? Você perde o patrimônio, o povo perde o patrimônio, né? Para ser entregue à iniciativa privada e praticamente a gente vê o que a gente está observando hoje no Brasil. Propostas de venda de quase tudo no país. É interessante a gente destacar isso, Ivan, porque para quem está aqui acompanhando, que é agora para a gente concluir, é perceber que na história do Brasil, né, a gente percebeu a importância da classe trabalhadora. E aí a pergunta que eu faço para você, Ivan, a mesma que eu fiz para a SESI e para a nossa participação especial que vai entrar já já. Qual é a importância dessa greve na história de Sergipe nesse ano que nós comemoramos e lembramos do bicentenário da emancipação política de Sergipe? Bom, para terminar então, concluir, a importância dessa greve, do processo que culminou na greve, e eu acho que ela não é qualquer greve, é por isso que a gente está dando ênfase a ela. Então, a partir de uma greve que você reuniu, por exemplo, a partir de nomes, né, César Brito, Dedas, Eduardo, a igreja, os movimentos sociais, quer dizer que ela é uma greve de bastante impacto, ou seja, ela é uma greve que ela espraia força, né, para outras categorias. A partir dessa greve, aqui no estado de Sergipe, eu acho que vai ser comentado já, né, pelo próximo convidado, o conjunto dos sindicatos em Sergipe entram no outro patamar. Pra você ter uma ideia, eu acho que vocês vão discutir de forma mais aprofundada já, o sindicato se estruturou, ele representava não só Sergipe, como Alagoas, Piauí, tinha jornal, né, tinha um trabalho de acompanhamento dos próprios trabalhadores. Dali surgiram também impulsionamentos para representação na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, deu base também para a constituição do próprio Partido dos Trabalhadores como expressão, né, aqui em Sergipe, né, que expressão genuína da classe trabalhadora, né, porque a esquerda ela sempre viveu esse grande dilema, né, de conter as ideias e quem tem acesso às ideias, mas não está bem representado a partir da classe, né, do sindicato. Então o PT ele inaugura essa forma aqui no Brasil, né? Nesse sentido ele é diferente dos outros partidos, das representações, principalmente do Partido Comunista do Brasil. Então a classe trabalhadora ela constituiu sua própria maneira, seus próprios instrumentos. Então não existia só a CUT, existia a CGT, por exemplo. Mas a CUT ela era mais combativa, ela não era só corporativa, né? Então, existiam muitas tensões, muitos debates. Ali, por exemplo, no sindicalismo existiam tanto aqueles os corporativos, mas também existiam aqueles que atribuíam um sentido muito maior às greves. Por exemplo, existiam aqueles entusiastas de que, a partir da greve geral, se desencadearia um processo de luta aberta contra o capitalismo. Então, existiam esses entusiastas assim do sentido das greves. Então, a greve no Brasil naquele momento era o grande polo dinâmico, né, da política. Eu acho que é esse o sentido. Então, em Sergipe, lançou base para o fortalecimento da CUT, dos outros sindicatos, da constituição de sindicatos não patronais sob controle dos trabalhadores, da elevação do nível de consciência dos trabalhadores em Sergipe e da representação política deles no Estado a partir de novas lideranças e outras formas de se organizar. Penso, e são muitos nomes, assim, se for citar, assim, pode correr o risco de não contemplar todos, mas para finalizar, eu acho que de forma emblemática, queria inclusive, né, a gente poderia homenagear inclusive o próprio Zé Eduardo, que é falecido, pouco lembrado na nossa história de Sergipe, que a gente conviveu também de forma muito, né, muito próxima também com Marcelo Deda, que não era um mineiro, mas participou, né, de toda a história política do estado de Sergipe. Quem concorda ou não com ele, mas a história é o sujeito vivo, né, e não pode ser recontada de outra maneira. E é isso. E mandar um abraço também para os amigos, os familiares que acompanharam, os companheiros da consulta, dos movimentos sociais, do MST, dos partidos de esquerda, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo,
de todos esses partidos, movimentos e organizações em Sergipe que possivelmente terão que beber nessas experiências do passado para poder enfrentar o maior dos inimigos, não só da esquerda, né, como dos trabalhadores no mundo inteiro, que é o fascismo, né, o neofascismo que se apresenta no Brasil. Então, esse é um grande desafio para o nosso povo, né, para a nossa geração, e a gente só pode fazer se a gente souber reavaliar o que ocorreu, valorizar os avanços que ocorreram no passado, para a gente melhorar, né, e estudar melhor a realidade também, porque a classe trabalhadora de hoje em dia é de outra forma, se organiza de outra maneira, tem outras relações trabalhistas, outras relações de produção, Tecnologia, né? tecnologia, por exemplo, essa questão dos uberizados, dos aplicativos, mas aí é um tema que não dá para debater agora. Sim, sim. Então, obrigado, um grande Ivan, abraço aí para todos e todas. muito obrigado, né, gente? Que espetacular. Né? Ele estava na greve, no colo, mas hoje aí é experimentado na luta. Acho que é um até dos fatores de ele estar na luta também. Estou sendo até ousado de dizer isso. Mas eu acho que é importante ter pessoas como Ivan para trazer um pouco do que é o Brasil através dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Ivan, muito obrigado. Uma boa noite. Ok, meu amigo? E se cuida. Gente, agora vamos ter a nossa participação especial. Vocês ainda não viram tudo. Por quê? Eu digo que sempre que teve um advogado, né? Essa questão judicial. A gente teve o filho, né, do líder, né, sindical. E por que não falar do mineiro, né, do líder sindical, né? É uma participação especial. Vou chamá-lo aqui. Ele está esperando. Deixa eu ver. Ele está aqui. Vou chamá-lo. Se preparem para ver essa participação. É um maior orgulho, que eu acho que a expressão tem. Boa noite, companheiro Marcelo Farias Barreto. Boa noite, professor. Eu quero, assim, desde já agradecer. Eu acho que a noite de hoje é importante para a história de Sergipe. Eu acho que a gente entender a história pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras percebe que esse país tem muita luta. E o senhor é um exemplo disso. Eu acho que é um símbolo desse país que está tentando se redemocratizar, que está tentando se organizar a partir dos anos 80 para tentar construir uma democracia. E desde já agradeço a participação. Nós estamos aqui tendo a participação do líder dessa greve, né? O presidente do sindicato da greve, do processo que ocorreu lá em 1986. E a primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor: como é que começou essa greve? É uma história longa. A Petromisa, é bom historiar um pouco, vamos dizer assim, a importância dessa empresa naquele período, né? A Petromisa foi um dos últimos projetos de investimentos pesados assim, dos militares aqui no estado, né? Do período principalmente de Gágio. Ela foi planejada lá atrás com Gágio e executada na época pelo general Figueiredo. E ela tinha um objetivo estratégico, né? O país estava num processo de desenvolvimento do agronegócio muito forte e tinha uma dependência da importação de alguns insumos, principalmente fertilizantes, né? E, do ponto de vista estratégico, os militares definiram, né, criar, a partir do conhecimento que eles tinham da nosso histórico de mineração, e investir nessa área. Aqui em Sergipe foi primeiro implementado a planta de produção de amônio e ureia, que foi a Nitrofest, e logo em seguida a Petromisa foi criada com esse objetivo, né, de extrair o potássio, que é um outro agregado do NPK, né?
E, ao mesmo tempo, eles criaram uma outra empresa, a Fosfértil, que era o fosfato, né, que é que compunha o fertilizante. Então, dentro dessa estratégia dos militares, era perfeito, né? O país não está na dependência direta do insumo tão importante para o agronegócio, para a agricultura em geral, né? E nós iniciamos, quando eu cheguei na empresa, a Petromisa já estava, vamos dizer assim, bastante avançada na sua construção. O poço de produção do minério, né, que ficava a 600 metros de profundidade, já estava concluído. E eu cheguei, na época, para implantar a usina, a indústria de beneficiamento do minério. Que na verdade, era separar o potássio do cloreto de sódio, né? Sim. E o cloreto de sódio, de forma burra, não era aproveitado, era jogado ao mar. E essa empresa ela tinha uma característica militar muito forte, né? Tanto é que seu presidente, seus principais diretores eram militares, né? E eu fui testemunha, quem trabalhou na empresa naquela época, dizer que na época dos militares não tinha corrupção. A corrupção era visível, né? Era muito visível. Foi um projeto que foi avaliado, vamos dizer, foi projetado de 700 milhões de dólares, e quando ela chegou no seu período de pré-operação, já custava 1,5 bilhão, quase o dobro né? Só que naquela época a imprensa tinha censura na imprensa, né? A grande imprensa não noticiava isso, e a gente via presencialmente como é que eles faziam esses desvios da empresa. E com isso, eles não tinham compromisso, vamos dizer assim, os militares que eles puseram na Petromisa, eles não tinham uma visão administrativa como você via na Vale do Rio Doce e na Petrobras, que você tinha pessoas que tinham um mínimo de noção de gestão. Na Petromisa, não, eles botaram os burucutus, né, que os trabalhadores praticamente eram escravos dentro da Petromisa. Eles trouxeram muito operários das minas, quase, vamos dizer assim, que tinha trabalho escravo no Rio Grande do Norte na época, e vieram muitos operários para cá. E eles iam trabalhar na mina a essa profundidade de 600 metros de profundidade, num calor absurdo, e eles não eram classificados como operários, eles eram classificados como se fossem agentes administrativos, né, para burlar a legislação na época, porque não pagava periculosidade, não pagava salubridade, não pagava adicional noturno. Os mineiros têm um direito especial de aposentadoria, que é 16 anos. Né? Caso eles permanecessem como um assistente administrativo, a aposentadoria deles seria igual a um trabalhador do comércio, bancário. Então, tudo isso foi acumulando, vamos dizer assim, ao longo do tempo, uma revolta, né, deles, né, dos trabalhadores. Foi quando nós fundamos o sindicato. Na época, na ditadura, você não podia criar um sindicato de imediato. Você tinha que criar uma associação profissional. Na época era a PEMISE, né? Nós criamos, o primeiro presidente foi Guanabara, eu era o vice-presidente. O Guanabara, ele era, vamos dizer assim, ele tem uma relação muito próxima com a direção da empresa, e os trabalhadores começaram a pressionar, ele não suportou a pressão e ele preferiu sair do sindicato. Foi quando eu assumi a presidência do sindicato, né, para cumprir esse papel. Eu era o vice-presidente, depois teve uma eleição logo em seguida, nós fomos eleitos com quase 90% dos votos dos associados, foi uma eleição muito, muito significativa, e a partir daí começamos a criar uma pauta de reivindicação, né? Só que os militares que estavam na direção da empresa não aceitavam o sindicato. Eles não se recusavam a se relacionar com o sindicato. A ideia deles era uma relação direta deles com o operário. Eles não queriam um intermediário, né? E a empresa, ao mesmo tempo, a empresa não conseguia chegar à sua produção de projeto, né? Ela estava prevista, vamos dizer, 700 mil toneladas ano, e não conseguia chegar a 100 mil. Né? E aí você tinha franceses lá dentro, você tinha alemães, você tinha engenheiro de tudo que era lugar do mundo do Canadá, e não conseguia
colocar a empresa para produzir naquilo que ela foi projetada. Aí o sindicato fez a primeira pauta de reivindicação, entregamos à empresa e, para nossa surpresa, ao invés deles sentar e negociar conosco, eles preferiram demitir os dirigentes sindicais. Sim. Então, isso foi significativo e, para mim, foi marcante, porque eu nunca ia imaginar que os operários da empresa fizessem uma greve pedindo a reintegração dos seus dirigentes. A greve não foi por salário, né? Sim. Não tinha ainda ela ainda não tinha, vamos dizer assim, no início não estava com essa pegada forte, né, de acordo salarial, né? Quando eles souberam da demissão dos 10 dirigentes sindicais, eu me lembro até hoje, eu estava em casa, eu estava até dormindo, né? Eu não estava de turno ainda, trabalhando de turno, quando o Zé Eduardo bateu na porta lá de casa, e Ivanzinho era recém-nascido, né? 5 meses, né? Por aí. E Ivanzinho tinha nascido em março, né? A greve foi em agosto agora, né? E Zé Eduardo, assustado, ele tinha um fusquinha, aí batendo na porta, aí me chamou, o que foi, Zé? Rapaz, uma coisa muito grave. A empresa, agora de tardezinha, decidiu demitir 10 dirigentes sindicais, né? Inclusive você. Aí Zé, assustado, que fazia isso, não, calma, vamos conversar com a peãozada, né? Sim. Aí pegamos o carro, ligamos para o pessoal do Sindiquímica, na época, que era um sindicato muito forte também, o pessoal aqui da Nitroferta, Edmilson, Romulo, foram companheiros importantíssimos nessa greve, né? Fortes aqui no estado. Você tinha oposições dos bancários, você tinha oposições dos professores, o Sintese não existia ainda, era uma associação também profissional, você tinha poucos sindicatos rurais organizados, né? E praticamente a gente só tinha o Sindiquímica, a oposição bancária e um pouco da oposição dos petroleiros. Aí ligamos para o pessoal do Sindiquímica e pedimos para eles irem lá para a porta da fábrica e lá fizemos uma reunião, né? Aí, quando sai o primeiro turno de meia-noite, nós paramos os ônibus dos trabalhadores que saía tanto da usina de beneficiamento como dos mineiros, né? E o pessoal parou, desceu, começou a nos escutar e eles mesmo decidiram, olha, se vocês não voltarem, a gente não volta mais, né? Porque o grau de exploração e de desrespeito aos trabalhadores é uma coisa agressiva, beirava a escravidão, né? Uma coisa absurda. E quando nós paramos, o pessoal disse, a gente também não volta para casa, a gente vai ficar aqui. Vamos esperar o pessoal chegar de manhã, o turno de madrugada que chega às 6 da manhã da mina e o turno de 8 horas da usina e do setor administrativo, né? Bem, e aí a greve começou, né? Aí tem muita história para a gente contar aí. Ô, Marcelo, uma coisa que é importante a gente destacar é a participação das famílias, né? Ivan trouxe a participação das mulheres, que eu acho que é importante a gente dar, né? Porque imagine vocês, no meio ainda da ditadura, uma fábrica, como você mesmo disse, totalmente militarizada, né? No seu funcionamento, na sua administração, assim, a presença forte dos militares. Agora, o que seria dessa greve sem as famílias? Não tenha dúvida. Eu até destaco aqui a mãe de Ivan, que foi importantíssima nessa greve, né? Lucy, que na época eu era casado com ela deu todo o suporte, ela me deu a maior força possível, né, nesse período, né? A minha família também, que era muito engajada na política, meu irmão Milson, mais velho, que era, na época, eu acho que ele era bancário, né? Aí tinha Tita, Bel, na época era esposa de Deda. Então, houve um engajamento da família e de pessoas militantes, na época, do PT, as mulheres dos companheiros do Sindiquímica também, de Romulo, de Edmilson, né? E ao longo da greve, o que me chamou a atenção, até um parênteses, né? Quando a gente decidiu a greve, no mesmo dia, no dia seguinte,
quando os trabalhadores se negaram a entrar na fábrica e quem estava se negava a voltar a trabalhar, a empresa teve uma atitude surpreendente. Eles decidiram abandonar a fábrica, né? Para poder imputar ao sindicato vamos dizer assim, algum crime. E quando nós observamos isso, nós tínhamos conhecimento que tinha equipamento lá que não podia parar. Por exemplo, a mina, ela tem uma temperatura altíssima. Se você desliga os ventiladores, ela pode chegar a um grau altíssimo que pode causar uma explosão na mina daquela, porque ela tem muito gás, né? A fábrica não podia parar porque tinha um forno que, para você desligar ele, você precisa de 2 ou 3 dias para desligar. E os caras, de forma irresponsável, largaram a fábrica. Largaram a fábrica. Aí, na Assembleia, eles saíram. Eles decidiram, por orientação do militar que ficava lá no Rio, né? Ele decidiu, mandou o pessoal sair da empresa, né? E pensando que a gente ia largar a empresa de mão para poder causar um desastre, eu acho, né? Deve ver, estilo Bolsonaro, né? Deve ser da mesma turma. Sim, sim, Então, sim. aí nós decidimos, fizemos uma assembleia, chamamos alguns engenheiros para conversar, chamamos alguns técnicos de mineração e decidimos entrar na empresa e tomar conta dela, né? Então, botamos uma equipe na mina para não deixar a ventilação da mina deixar de funcionar. Os equipamentos da usina, alguns não poderiam deixar de funcionar porque o minério poderia endurecer nas tubulações, nos decantadores, né? Deixamos um período de funcionamento para ver o que é que ia acontecer. E a empresa se negava a negociar conosco. Ela disse que só não negociava. Só negociava se a gente parasse a greve. E todos os dias nós convocávamos a reuniões na porta da empresa e os trabalhadores diziam que não iam voltar a trabalhar. Que era muito desrespeito, né? Muita afronta à dignidade humana. E a gente foi segurando. A primeira semana passou, a segunda... E o que me chama a atenção é que, nesse período, tivemos muita solidariedade da comunidade vizinha ali, de Rosário, de Maruim, de Capela, né? A população começou a frequentar a greve como se fosse uma... Siriri, né? Siririzinho, Capela, né? É como se fosse uma atração social. E nisso... Ô, Marcelo. Não, pode terminar, desculpe. Não, só para... O pessoal da CUT, né, de Milson, Rômulo, alguns sindicatos rurais começaram a organizar o pessoal do campo. Inclusive, o pessoal começou a mandar alimentos, né, porque a gente ficou na porta da empresa. A gente dormia na porta da empresa, né? Dormia e acordava na porta da empresa. Foram 28 dias na porta da empresa, né? Até que, numa negociação, eles decidiram voltar para a empresa, a gente, sem problema nenhum, né? A gente entregamos, fizemos como se fosse um termo de entrega, né? Eles verificaram que a fábrica estava melhor do que eles deixaram, né? Porque nós continuamos com as equipes de manutenção da fábrica para não deixar a fábrica se deteriorar nesse período, né? Porque o minério era de sal, sal, né? E o sal enferruja. Se você não tem dar manutenção, a tendência é você degradar a empresa. Então, a gente teve essa responsabilidade. Então, você tinha na porta da fábrica de manhã as mulheres dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, você tinha vereadores das cidades vizinhas, você tinha prefeito que ia lá apoiar a greve, né? Teve uma figura fantástica, que eu não esqueço jamais, Chaguinha, que era dona de um restaurante em Maruim, em Rosário, que praticamente ela passou a ir para lá cozinhar para os trabalhadores, né? Então, foi uma greve assim, de muita solidariedade, né? E aí, até para assim, não perder, a exercitar minha memória, né? Assim, a gente não pode esquecer os companheiros. Na época, os 10 dirigentes, como Gaguinho, Romildo, Moisés, Otto, Damião, Pascoal, Jailton, Adão, Júnior, e os trabalhadores de base que estavam conosco. Nós fizemos uma comissão fora do sindicato que sentava com o sindicato para negociar. Então, tinha uma comissão de fábrica, de mina, né? Aí eu destaco aqui o
o Zé do Rádio, né? Chicão, Adalgiso, que é falecido, Champirrão, Verinha, que era uma mulher que trabalhava no administrativo, e ela aderiu à greve, ficou com a gente, né? A Mércia, que era do Recursos Humanos, fantástica, ela aderiu à greve, ela era chefe dos Recursos Humanos, né? Ela viu que a coisa era tão absurda que ela abraçou a greve também, né? Geso, aí você tinha até os engenheiros, chefes da fábrica, eles, por baixo do pano, começaram a apoiar a greve, né? Eu cito aqui Ferrari, que hoje está na EMURB, que era o chefe da mina, ele não criou nenhum problema na greve, ao contrário, né? Aí tinha Moacir, Gilson Nery, que depois veio fazer parte do nosso governo aqui com Deda. Então, o sindicato, aquela luta, produziu muitos quadros depois para a nossa administração, quando o PT ganhou as eleições, né? Então, foi uma greve de muita solidariedade, mas muita solidariedade mesmo. Ô, Marcelo, a gente viu também, já relatado aqui, participação da Igreja Católica. Eu até citei que eu fui levantar, o Dom Helder disse numa missa da greve. Dom Brandão. Dom Brandão. Não, Dom Brandão participou. Mas o Dom Helder disse numa missa no Recife, do que estava ocorrendo. Que mineiros, mulheres e homens estavam lutando por justiça social. Quer dizer, você imagine o que foi o impacto desse movimento, dessa greve no Brasil, né? Eu me lembro, teve um dia de muita radicalização. Na época, acho que o governador era Valadares. Acho que era Valadares. Né? Foi 80, transição, né? O governador era João Alves, 86, e Valadares ia ser eleito em novembro de 86. E teve um processo de radicalização por parte do governo, por orientação vamos dizer assim, do governo federal de reprimir a greve do jeito que eles pudessem. Ele chegou lá uns 10 caminhões, 10 ônibus, cheio de polícia militar, de pelotão de choque. E aí eu liguei a Deda, na época, o advogado do sindicato era Deda. César Brito foi depois. César Brito foi depois que Deda ganhou as eleições, foi eleito, foi diplomado, e que César Brito passou a ser advogado do sindicato. Aí eu liguei para a Deda, disse, olha, Deda era candidato a deputado na época, né? Eu disse, olha, o negócio aqui, próxima, de manhã cedo aqui, pode ter uma carnificina aqui, porque a peãozada estava radicalizada, muito radicalizada, né? E disposta a qualquer coisa, e nós tínhamos uma responsabilidade enquanto dirigente sindical de manter as vidas das pessoas ali, né? E isso me deu na época, me deu assim na telha, porque a gente trabalhava muito a gente ajudava muito Dom Brandão no trabalho dele lá com os sindicatos rurais. A gente dava muito apoio para ele através do MEB, né? Tinha Vadinho na época do MEB, que era um companheiro do PT, e o sindicato dava muito apoio ao trabalho dele, né? Da igreja de Propriá aos sindicatos rurais da região. A gente apoiava muito. E eu liguei na época para Vadinho, do MEB, Vadinho, a gente está precisando de Dom Brandão aqui amanhã. Aí ele foi na casa do Dom Brandão disse, olha, me pegue logo aqui de madrugada. Quando foi 4 da manhã, eu estava na porta da casa dele, com o fusquinha do Zé Eduardo, peguei Dom Brandão, montamos um palanque na frente da empresa, né? Aí, quando a polícia chegou, o Deda estava dando, parece que o Deda nesse dia estava uma inspiração entre tantas que ele teve na vida, né? Ele estava dando um discurso que eu vi a polícia tirar o capacete na hora e baixar a cabeça, né? E Dom Brandão, logo em seguida ao discurso de Deda, que os policiais começaram vamos dizer assim, arrefecer daquela vontade de bater na peãozada, né? Quando Dom Brandão terminou a missa, os caras deram as costas e foram embora. A polícia. Eles não conseguiram reprimir. Eles não tiveram coragem de reprimir, né? Então, para mim, foi um momento assim significativo. Foi o discurso de Deda na porta da empresa
e, em seguida, a missa realizada por Dom Brandão. Então, foi um momento assim que reforçou mais ainda aquele movimento. E, assim, é importante, eu destaquei isso, tipo, a questão da citação de Dom Helder, porque Dom Brandão de Castro ele era muito próximo, Dom Helder, Dom Paulo Evaristo Arnes, e, tipo, eram os bispos progressistas da Igreja Católica naquele momento, que serão fundamentais, né, desse processo de redemocratização do Brasil. Agora, Marcelo... Só porque, na época, eu acho que antes da nossa greve no sistema Petrobras, só teve uma greve de ocupação que foi em Paulínia, no início da década de 80, né? Acho que foi Paulínia que teve uma greve lá, mas foi curta. Então, a greve mais longa de ocupação de uma fábrica no sistema Petrobras, na ditadura, foi a nossa. Não teve outra. Uma greve de ocupação de uma fábrica, né? E uma greve de solidariedade, não foi uma greve econômica, né? Assim, a pauta principal daquela greve era a readmissão dos seus dirigentes, a reintegração deles, né? Ô Marcelo, o que nós podemos aqui trazer da importância dessa greve para o sindicalismo em Sergipe? Porque a greve, eu acho que ela vai trazer um novo, né, olhar para o sindicalismo, para as lutas, né? Ela despertou, vamos dizer assim, um vulcão que estava em nossa sociedade, né? Depois dali teve a greve de imediato. Teve a greve da Araújo, que era uma empresa que construía plataformas para a Petrobras aqui em Santa Amaro. Foi outra greve, tinha em torno de 5 mil peões lá em Santa Amaro das Brotas. A partir dali veio a greve do supermercado, do hiper bom preço, quer dizer, greve de têxtil, né? Começou a se criar as oposições sindicais. Os bancários já tinham recém tomado o sindicato, a oposição bancária, né? Os professores já tinham um sindicato forte dos professores no município, que era Diomedes, né? Falecido, o companheiro Diomedes, né? Aí, depois dessa greve, começou a construir e fortalecer a oposição dos professores, que hoje é o Sintese. Inclusive, o Sintese, a oposição do sindicato funcionava lá na PEMISE, né? Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia, o sindicalista da época, que militava em torno dela e de Diomedes, eles tinham uma sala dentro do Sindimina. Eles se organizavam dentro do Sindimina, né? E depois a gente começou, inclusive nós éramos de tendências diferentes, nós e o Sindiquímica, mas a gente tinha uma unidade muito forte na luta, né? Nós éramos de tendências sindicais diferentes, mas na prática a gente trabalhava muito junto. Tanto é que nós terminamos alugando uma casa comum, que lá foi a oposição do Sindicato dos Cimenteiros, foi para lá a oposição dos professores, foi de metalúrgico, e começou a construir. A CUT já existia a CUT, mas ela passou a ter musculatura a partir dessa greve. Os sindicatos rurais, o próprio MST, que tinha recém-chegado aqui no Estado, eles praticamente, o Sindimina dava apoio para eles. A CUT apoiava eles, né? Então, a gente começou a estruturar. A gente via que só o sindicato, na sua categoria, não era suficiente. A gente tinha que ajudar os outros, né? E nós demos uma contribuição muito forte para a retomada, principalmente dos sindicatos rurais, né? Aí o metalúrgico, na época, do cimento, dos professores, da telecomunicação, da energia, na época era energia, né? Era Energip, né? Era energia. Energip, Telegip. Foi um avalanche de sindicatos sendo tomado pelas oposições. E o movimento cresceu bastante, né? Tanto é que quando nós encerramos a greve, e encerramos no limite, né? Assim, as forças já estavam da peãozada. Porque ela começa dia 14 de agosto, né? E ela termina quando?
foram 27 dias de greve em setembro, né? Termina em setembro, né? E logo em seguida veio uma greve geral, imagina. Veio uma greve geral, acho que foi a primeira greve geral convocada pela CUT, né? A gente já tinha uma base assim, de trabalhadores muito, vamos dizer assim, preparados pela greve, né? E aí o Sindimina, o Sindiquímica, a gente deu suporte para todas as outras categorias. Praticamente quem parou os sindicatos bancários foi a gente. Desceu 3 caminhões, 3 ônibus de peão da Petromisa, invadiram o centro da cidade, saiu fechando tudo. Foi uma loucura. Fecharam o banco, fecharam o comércio, foram para a porta de empresa de transporte urbano, proibiram as empresas de sair das garagens. A própria peãozada do Sindimina, né? E, quer dizer, chegou um nível de organização que logo depois da greve a gente teve um processo assim de esfriamento, né? O pessoal, a empresa cortou o salário deles, né? Cortou quase um mês de salário. Então, isso, de certa forma, deu uma pancada forte nos trabalhadores. Mas, quando eles retomaram, né, o fôlego, a gente parava a fábrica por telefone. A gente ligava para o pessoal lá na mina, olha, a Assembleia decidiu parar e quando a gente chegava lá, o pessoal já estava parado na porta da empresa. Ô, Marcelo, estamos chegando no nosso finalzinho. Gente, que papo maravilhoso. A memória de Marcelo é a memória dessa luta da classe trabalhadora nos anos 80 e mais à frente nos anos 90. Né? Marcelo, eu gosto sempre de citar aqui, a greve da Petromisa vai trazer as lutas históricas, né, dos professores no final dos anos 80, quanto o governo Valadares e mais à frente o governo João Alves, né, a gente tem que lembrar bem disso. E assim, à frente, você vai ver o quê? Grandes lideranças, tanto sindicais como você, mas também grandes lideranças políticas, né? Acho que são experimentadas nessa greve. E você vê a importância do trabalhador, né, na pauta, né? Era vocês, né, que estavam sendo demitidos, mas eles sabiam o que passavam também na pele. Então eles podiam muito bem ali dizer, não, vocês vão ter que se ver aí. Não, eles buscaram e disseram, não, a gente vai se somar com vocês e ninguém trabalha mais. Acho que isso é importante. A Expressão Sergipana hoje publicou uma foto que eu acho que é histórica, né? E é um elemento histórico na luta, um piquete. Né? O piquete, eu acho que é aquele primeiro momento, até a gente acabou de publicar, agora no início da tarde, e muita gente lembrando, filhos. Eu acho isso interessantíssimo. A memória dos filhos, né? Não, meu pai estava, meu pai era, né? A gente viu a explanação do Ivan, mas eu acho que inúmeros filhos se sentiram assim orgulhosos, né, de a gente trazer a memória da greve da Petromisa. Então, porque na época houve, por exemplo, a minha família mesmo, foi uma solidariedade impressionante. Meu pai, que na época ele tinha um receio, né, que ele tinha feito política na juventude dele e ele sabia o que era um regime militar, né? Ele sabia o que foi a ditadura de Vargas, ele sabia o que era política, então ele tinha receio. Mas mesmo assim, minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã Virgínia também, que era do sindicato, ela estava militando também na época dos médicos, com o doutor Nestor Piva, né, e outros médicos também começaram a se engajar na luta sindical. Né? Meu irmão Milson, que militava na época do sindicato do processamento de dados aqui no estado. Então, houve um envolvimento das famílias também, né? Da minha família, da família de outros dirigentes sindicais. Né? Você via, durante o dia, final de semana, na porta da empresa, parecia um parque de diversão, que tinha criança, tinha senhoras, tinha avós que ia ver os netos lá em greve. Ô, Marcelo, o papo é maravilhoso, sensacional. Vamos, historicamente, fazer nossa terceira parte. Fiquem aí, eu vou encerrar nossa segunda parte, o papo está maravilhoso. Na próxima parte, Marcelo vai fazer as considerações finais. Viu, Marcelo? Continuem aí, não saiam, que a gente está num papo sensacional e importante para a história.